Congresso aprova orçamento para 2024 com valor turbinado para o fundo eleitoral. E você vai ver também. Pela primeira vez, número de pessoas pardas supera de brancas no Brasil. Aeroportos e rodoviárias de São Paulo se preparam para receber o maior número de passageiros do ano neste Natal. Manchester City atropela o Fluminense e conquista o Mundial de Clubes pela primeira vez. E na dica para o fim de semana, você vai ver uma prévia do especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 22 de dezembro. O Congresso Nacional aprovou hoje o orçamento para 2024 e o texto destinou um valor recorde para emendas parlamentares e também para o fundo partidário. A repórter Jaqueline Fonseca traz agora mais informações direto de Brasília. O Congresso Nacional aprovou na tarde desta sexta-feira o orçamento para 2024 com previsão de despesas na ordem de 5 trilhões de reais e déficit zero com possibilidade de superávit na arrecadação. O salário mínimo foi fixado em R$ 1.412. O gasto com Bolsa Família deverá ser de 169 bilhões e as despesas com o pessoal serão 3,5% maior que em 2023, somando 407 bilhões de reais. Ainda assim, não há previsão de reajustes. O investimento com recursos fiscais será de 73 bilhões de reais e das empresas estatais 151 bilhões. O fundo eleitoral foi fixado em 4 bilhões e 900 milhões de reais e esse tema gerou grande debate durante a sessão. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, disse que esse valor seria um erro e propôs um acordo para reduzir o fundo para 2 bilhões e 700 milhões. Porém, esse acordo não prosperou. Ao final da votação, Pacheco disse que, embora não concorde com o valor, defende o fundo eleitoral, pois ele garante a participação de partidos menores na campanha eleitoral. Pacheco afirmou ainda que a democracia se faz com a vontade de todos e não de um só parlamentar. E ontem nós falamos aqui mesmo no Jornal das 18h30 de toda a movimentação em torno da votação do orçamento para 2024. E hoje o projeto foi aprovado de fato. E para falar sobre o texto final, nós vamos conversar agora com o economista Renan Silva. Boa noite, Renan. Seja muito bem-vindo aí ao Jornal das 18h30. Boa noite, Kleber. Eu agradeço o convite. Mais uma vez, satisfação poder atendê-lo. Satisfação é nossa. E primeiro eu peço, já de cara, para você comentar os dois pontos mais polêmicos desse projeto. Os valores destinados para o fundo eleitoral e para as emendas parlamentares. Ambos foram recorde, é bom a gente lembrar. De fato, a pressão pelos gastos do governo permaneceram. Em especial ali eu destacaria que o Partido Novo fez uma proposta para redução do fundo eleitoral de 4,9 bilhões para 900 milhões. Na contraparte, o senador Rodrigo Pacheco fez um adendo que o fundo contasse pelo menos com 2,7 bilhões em 2024, entretanto que a diferença fosse destinada justamente às emendas de bancadas estaduais, porque no ano anterior, para acomodar os 4,9 bilhões, foram reduzidas as emendas impositivas ali de 12,5 bilhões para 8,5 bilhões. Então, na verdade, acabou que, em termos de gasto, orçamento, permaneceu ali, vamos dizer assim, aquela mesma pressão e realmente depois o resultado é que nós temos um fundo eleitoral realmente em níveis também recordes,
E agora, então, vamos falar do orçamento pelo lado do trabalhador. O salário mínimo não teve um valor fixado, né? Isso deve ser feito por meio de um decreto do presidente. E a tendência é que fique menor do que a estimativa inicial. Isso, perfeito. Isso em razão do esforço, né, por parte da política monetária, né, de controlar a inflação. Houve realmente uma elevação na taxa de juros, né, chegando ao ápice ali de 13,75. Agora ela vem arrefecendo, mas teve um efeito sobre a inflação. Pressionou a inflação de tal forma que o INPC, que corrige, né, a base ali do salário, viesse menor do que o esperado. Então, tivemos uma correção ali de R$ 1.320 para R$ 1.412 a partir de janeiro, mas ainda faltando, né, realmente vamos dizer assim, o decreto, né, que pudesse alterar. Então, isso gerou uma economia, não posso dizer que seja inesperada, porque já era esperado que a inflação arrefecesse, aí na ordem de 6,2 bilhões e um salário um pouco menor. Tá certo, então fica aí, então, cada coisa de um lado, né? De um lado, o dinheiro destinado aos políticos aumentou, mas de outro, para o trabalhador, diminuiu. Essa aí é a realidade desse orçamento, pelo menos de parte dele, não é mesmo? Eu agradeço, então, a sua participação. Nós acabamos de conversar com o economista Renan Silva. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Boa noite. Grande abraço. Eu mudo de assunto agora para falar que o número de pessoas que se declaram brancas caiu no Brasil, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. E pela primeira vez, a população parda superou a branca. O número de brasileiros que se declararam pardos cresceu quase 12% desde o ano de 2010, passou a quantidade de brancos e se tornou o maior grupo racial do país pela primeira vez. 45,3% da população é parda, ou seja, pouco mais de 92 milhões. Os dados são do Censo 2022 e foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A população que se declarou preta também cresceu, totalizando 20 milhões e 700 mil brasileiros. Já a parcela dos que se dizem brancos e amarelos recuou em 43,5% e 0,4% da população. São 88 milhões e 200 mil brancos e 850 mil amarelos, respectivamente. Os indígenas respondem a 1 milhão e 700 mil. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística tem como padrão desde 1991 agrupar as pessoas em 5 categorias, de acordo com a raça ou a cor. A coleta de dados é feita por meio da autodeclaração. Olha, e muita gente vai gostar dessa notícia agora. Isso porque o Brasil vai ter mais um feriado nacional a partir do ano que vem. Foi sancionado pelo presidente da República o projeto de lei que declara o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra como feriado em todo o país. O texto havia sido aprovado pelo Congresso Nacional no fim do mês passado. Celebrada em 20 de novembro, a data remete à morte do líder do Quilombo dos Palmares. Atualmente, a data é feriado apenas em 6 estados: Mato Grosso, Rio de Janeiro, Alagoas, Amazonas, Amapá e São Paulo. E olha só, por causa do Natal, os aeroportos e rodoviárias de São Paulo esperam receber o maior número de passageiros do ano a partir desta sexta-feira. Segundo a concessionária que administra o aeroporto de Congonhas, o terminal tem 5.865 voos programados entre esta sexta e 2 de janeiro, com uma oferta total de 967 mil assentos. Os principais destinos para o período são Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Já o Aeroporto Internacional em Guarulhos prevê receber 1,5 milhão de passageiros em voos nacionais e internacionais até o dia 2 de janeiro de 2024. Entre as rotas nacionais mais procuradas estão Rio de Janeiro, Porto Alegre e Recife. E para viagens internacionais estão as cidades de Santiago, Buenos Aires, Miami e Lisboa. De acordo com a concessionária Socicam, os terminais rodoviários Tietê, Barra Funda e Jabaquara devem receber 850 mil passageiros entre os dias 20 e 26 de dezembro, o que representa um aumento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Somente na sexta-feira e no sábado, mais de 180 mil pessoas devem embarcar pelos 3 terminais. Os principais destinos são as cidades do Norte e Nordeste.
Belo Horizonte e o sul de Minas, Rio de Janeiro e Angra dos Reis, cidades do interior e litoral de São Paulo. Ainda de acordo com a concessionária, serão disponibilizados 2.300 ônibus extras para atender a demanda de passageiros. E por falar em viagem, Santa Catarina vive a expectativa de um aumento de mais de 146% no número de turistas nessa temporada. E boa parte desse movimento é de estrangeiros. Werneck, chilenos, uruguaios e paraguaios e, é claro, os hermanos argentinos. Muitos deles estão já chegando à capital do estado, Florianópolis, que pretende aí ter um incremento de 2,5 milhões de turistas somente nesse final de ano. E os estrangeiros, na sua maioria, esses aqui da América Latina, é o que tomam conta realmente das praias, tanto do litoral norte de Santa Catarina, quanto aqui do litoral sul também. Só a administradora do trecho da BR-101 Sul diz que a previsão é que 780 mil carros passem somente no feriado de Natal e outros 800 mil no feriado do Ano Novo. Tudo isso deve gerar um incremento de 146% a mais de turistas no estado. O estado que é bem famoso por suas praias, que estão 42 delas somente na capital do estado, onde seu setor hoteleiro está completamente lotado. Pouquíssimas localidades ainda conseguem ter uma vaguinha de última hora. Então, se você está pretendendo vir para Santa Catarina, tenha paciência, porque só o trecho ali da divisa entre Curitiba e Santa Catarina, que já comporta a cidade de Joinville, a chegada à capital também, tem registrados picos de congestionamento nunca vistos na história. Então, tem que ter muita paciência. De Santa Catarina, para a Hit TV, repórter Michele Veiga. Obrigado ou muitas graças, Michele. E veja a seguir, Manchester City atropela o Fluminense e conquista o Mundial de Clubes pela primeira vez. E ainda, uma prévia do especial de Natal que será exibido pela Hit TV no dia 24 de dezembro, imperdível. E nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. E eu volto falando de futebol. Infelizmente não deu para o Fluminense. O Manchester City fez o sonho tricolor virar pesadelo na Arábia Saudita. Os ingleses venceram por 4-0 e conquistaram o título pela primeira vez. Deu para o Fluminense. O Manchester City venceu o tricolor por 4-0 na final do Mundial de Clubes da FIFA. E é o mais novo campeão do torneio, a primeira vez em sua história. Os gols dos Citizens foram marcados por Julian Alvarez 2 vezes, Nino contra e Phil Foden. A equipe de Pep Guardiola foi muito superior ao longo de todo o jogo e abriu o placar já aos 40 segundos de partida. O gol mais rápido da história das finais do Mundial. Apesar do gosto amargo da derrota, o Fluminense deixa a Arábia Saudita de cabeça erguida com o vice-campeonato da competição. Fiel ao seu plano de jogo, o time conseguiu até criar algumas chances de perigo, mas não foi capaz de deter o atual campeão europeu e do campeonato inglês. E você que nos assiste já sabe o que vai fazer no fim de semana? Se você não sabe, se liga então nessas dicas da Caroline Povoleri. Boa noite, Carol. Qual é a primeira dica para o pessoal que está em casa nos assistindo para esse fim de semana? Boa noite, Kleber. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal das 18h30 nessa sexta-feira. Com a criançada de férias, Kleber, nada melhor do que um bom entretenimento, não é mesmo? Para quem mora em Brasília ou está de passagem por lá, vai aí uma dica valiosa. O programa educativo do Centro Cultural Banco do Brasil está com uma programação de férias gratuita e livre para todo o público de terça-feira a domingo, até o dia 7 de janeiro.
Amanhã e domingo, por exemplo, às 11 horas e 3 horas da tarde, vai rolar por lá a história contada com um roteiro popular e performance, onde os contos ganham vida. A contação de histórias incentiva a linguagem e o interesse pela leitura na criançada. Lembrando que para participar é necessário retirar o ingresso sem custo algum pelo site do CCBB, que aparece aí na sua telinha. Legal, hein, Carol? E agora, Carol, o Natal é uma data que as pessoas ficam em casa, é bom lembrar, a gente está aí às portas do Natal, especialmente na véspera, né? Reunidos em família, e você com certeza vai ter uma dica boa também para essa data tão especial. Tenho sim, Kleber. Na noite do dia 24 de dezembro, estão todos convidados para assistir o especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus, que será exibido pela Hit TV. O tema deste ano é Determine até Vencer. Confira agora uma pequena amostra dessa grande produção. A Orquestra da Graça abriu o espetáculo de Natal. Essa foi só a introdução para a abertura triunfal do tema deste ano. Determine até ver acontecer. Que nessa noite você desfrute dessa, vamos dizer, peça de algo especial que a Igreja Internacional da Graça de Deus traz para todos. Doutor, determinar é não desistir. É saber quem você é e quem está por trás de você. É claro, você está simplesmente com a palavra de Deus. Que nessa noite você desfrute da determinação, sem desistir dos seus sonhos, sem desistir das suas orações. O Coral SIG deu o tom da promessa. O nosso musical hoje está muito especial. Eu acredito que vai ser algo impactante, a qual vai tocar os corações, pessoas serão abençoadas e nós estamos muito felizes por isso, em nome de Jesus. O Ministério de Artes dos Jovens que Vencem prepararam uma peça de teatro emocionante, com roteiro de Danilo Fernandes e produção de Elvis Xavier. Essa ideia ela se originou pelo propósito da nossa igreja, que é a determinação. Então, Deus foi me falando que determinar, na verdade, é um caminhar, é um processo que você precisa começar a determinar e continuar determinando até ver acontecer. Retrata muito bem questões atuais que as pessoas estão enfrentando, de doença, de tristeza, de depressão. Então, eu tenho certeza que vai atingir um público muito atual e eu tenho certeza que as pessoas serão alcançadas, tanto as que estiverem assistindo presencialmente, quanto aquelas que assistirem online ou pela televisão. Em meio aos conflitos vividos na ficção, palavras de fé em forma de música e dança tomam conta do palco. Nós precisamos de um milagre, Senhor. Precisamos de Ti, ó Pai. Escute a minha oração, Pai. Meu Deus, eu preciso de um milagre. O Senhor pode fazer com uma só palavra, com uma só ação. Mais de 120 pessoas formaram o elenco da peça, entre cantores, dançarinas e o grupo de Libras. Eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e vou te fazer vencer hoje. Bem,
Para conferir os detalhes desse espetáculo incrível, capaz de transformar seu fim de ano, acompanhe na íntegra na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, às 10 horas da noite, na RIT TV. Determine até ver acontecer. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Se ele recuar, Deus não tem prazer nele. Quando você determina, você tem que ser valente. Não vou adiantar, vai ter um tema sobre isso aí. Vocês vão gostar. Quando você determina, segure que a bênção é sua. Determine, se esforce, a vitória eu prometo dar. Seja guerreiro, valente, invencível, chame pelo meu nome, lhe darei o impossível. Venha comigo, você não vai se decepcionar. Olha, e só por essa reportagem, que é uma pequena amostra, deu para a gente ver que esse espetáculo ficou lindo. Então, eu reforço o convite para vocês. Domingo, véspera de Natal, confira o especial de Natal. E na segunda-feira nós estaremos aqui com uma edição especial de Natal do Jornal das 18h30. Não é mesmo, Carol? Olha, Kleber, promete estar maravilhoso esse especial. Mas, como na segunda eu não estarei por aqui, é o dia do Leonardo Félix. Eu desejo para você que está em casa e para toda a sua família um Feliz Natal, com muitas bênçãos, muita saúde e muita paz. Eu volto com você aí no estúdio, Kleber, desejando também um Feliz Natal para você e para toda a sua família. Feliz Natal para você também, Carol, e para os seus pets, já que a gente não pode esquecer, você é a dona do Minuto Pet. Obrigada, Kleber. Eu volto com você. Bom final de semana. Até mais. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui e você acompanha agora outras informações ao longo da nossa programação. Ótima noite.